Então, pessoal, para quem não me conhece, quem está nos assistindo agora e quem vai nos assistir depois, eu sou Valdilene Oliveira Martins, eu sou advogada de família e sou advogada criminalista também, só que eu sou criminalista e atuo exclusivamente na assistência jurídica de mulheres em situação de violência doméstica e familiar pelos artigos 27 e 28 da Lei Maria da Penha. Eu também sou presidente da Comissão de Direitos Humanos do Instituto Ressurgir Sergipe e também estou fazendo parte da equipe da Coordenadoria Estadual das Mulheres, Coordenadoria Estadual de Políticas para as Mulheres do Estado de Sergipe, dentro da Diretoria de Direitos Humanos, que fica na Secretaria de Estado da Inclusão e da Ação Social. Lá na Secretaria eu trabalho diretamente com Érica, que nós somos da parte da referência, Érica, referência técnica da mulher, e nós temos a diretora Ana Márcia. Então, mas eu estou aqui hoje, pelo Instituto Ressurgir Sergipe, como presidente da Comissão de Direitos Humanos. Muito bem-vindas e bem-vindos, todas as pessoas que estão aqui e as que vão nos assistir. Antes de chamar a Maria Antônia, que eu quero agradecer de plano a disponibilidade, aceitou fazer a live com a gente, conversar com a gente, já bateu um bom papo com a gente, e parabenizar a Maria Antônia, sobretudo, pela coragem de denunciar. Porque a gente sabe que todos os crimes onde a vítima é mulher, principalmente os crimes sexuais, a palavra da vítima sempre é colocada em xeque e, covardemente, a culpabilização também recai sobre a vítima. É incrível como a nossa cultura, como a nossa sociedade é doente. Nós vivemos numa sociedade doente, de moral duvidosa e de civilidade dúbia. Porque nós ouvimos por aí, porque a gente sempre está nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais, e a gente ouve comentários, inclusive eu ouvi um comentário bárbaro, absurdo, de um senhor, uma pessoa também idosa, porque isso é terrível. Pessoas que chegam em certa idade e não aprendem a ter o mínimo de decência, o mínimo de caráter. Criticando a vítima por conta da roupa que ela estava vestida. E eu postei nas minhas redes sociais um dia desse, um card que dizia assim: a minissaia perguntou, terá sido culpa minha? A burca respondeu, não foi culpa sua, porque isso já aconteceu comigo também. A fralda não disse nada, ficou calada porque ainda não sabia falar. Isso aí nós estamos falando de estupro, que a gente sabe que o pêndulo do estupro balança sobre a cabeça da mulher, da hora que ela nasce, a hora que ela morre, independente dela ser bonita, dela ser magra, dela ser gorda, dela ser alta, dela ser magra, dela ser rica, dela ser pobre, mas mais intensamente com as pobres e negras. E é isso que a gente tem que aprender, que a culpa nunca é da vítima, que atos que foram cometidos com Maria Antônia são cometidos por uma questão de caráter, ou da ausência dele, ou da falha, porque nós temos um grande número de homens, e aqui eu deixo bem claro, gente, os homens não são todos iguais e a gente sabe disso, mas nós temos um grande número de homens que têm um problema sério de deficiência de caráter, e para caráter amputado ainda não existe prótese, Aí a deficiência fica e permanece. Então eu só vou fazer uma diferenciação aqui, gente, sobre importunação ofensiva ao pudor, que era uma contravenção penal que existia até setembro de 2018, estupro e importunação sexual. E aí eu faço um parâmetro assim: a contravenção, importunação ofensiva ao pudor, aqui no meio importunação sexual e aqui na outra extremidade o estupro, por conta da agressividade, que se conta, porque para mim falta de caráter é agressividade de qualquer ponta. Então, a importunação ofensiva ao pudor, eu vou ler aqui para vocês, era um crime que se tratava de assédio verbal, que ocorria quando alguém importunava em lugar público acessível ao público de modo ofensivo ao pudor. Pena de multa. Vocês vejam o descaso. Pena de multa. Sabe qual era o objeto jurídico garantido pela importunação ofensiva ao pudor? O objeto jurídico tutelado? O pudor público. Ou seja, a vítima ninguém estava se importando para a vítima. Já o estupro é um crime muito mais gravoso,
né, que teve uma alteração em 2009, que estupro antes tinha que ter penetração, o estupro antes só se praticava contra a mulher. Depois, né, a legislação foi atualizada e percebeu que não. Já o estupro é uma coisa diferente, né, consiste na prática de atos libidinosos, inclusive o ato sexual, né, está no, cadê aqui o artigo? No artigo 213 do Código Penal, e ele é muito mais gravoso, né? Porque o estupro ele pode acontecer sob ameaça ou coação, né? Chantagem, que isso acontece muito em relacionamento abusivo. Então, gente, o que é que aconteceu? Existia uma lacuna, eu não gosto de falar linguagem jurídica, sou advogada, mas não gosto de falar linguagem jurídica. Existia uma lacuna jurídica entre a importunação ofensiva ao pudor e o estupro. O estupro muito mais gravoso e a importunação ofensiva ao pudor vista como uma coisa mais branda. E aí, em setembro de 2018, veio a Lei 13.718, que supriu essa lacuna. Mas a gente sabe, precisa de lei, precisa. Quando eu vejo uma pessoa dizer, nós precisamos de leis mais severas e tudo, gente, a lei por si só não resolve nada. A lei é necessária, né, que se tenha nesse caso, porque faz até vergonha se chegar fora do país e dizer, olha, eu moro num país que precisa ter uma lei para dizer a um homem que ele não pode tocar numa mulher sem ela querer, que ele não pode se masturbar diante de uma mulher sem ela querer, que não pode beijar uma mulher sem ela querer. Parece incrível, é uma vergonha. Então, gente, a importunação sexual, ela veio, primeiro, bem tutelado, a liberdade sexual da vítima. É bom que se frise que a importunação sexual pode acontecer contra homem também. A gente sabe que a maioria massacrante dos casos, a vítima é mulher, né? Ou pessoa do gênero feminino. Mas pode acontecer também da vítima ser um homem. Eu nunca vi nenhum caso, mas quem sabe, né? Quem sabe? Então, a importunação sexual, o bem tutelado é a liberdade sexual da vítima. A liberdade de se relacionar, de fazer sexo, de ter atos libidinosos com quem quer. Né? Com o seu consentimento. Então, essa lacuna jurídica foi suprida. O tipo penal é o 215A, foi inserido pela Lei 13.718, e a pena pode ser de 1 a 5 anos. Aí o que é que acontece? Sempre, eu dei uma entrevista na TV Atalaia, eu não sei se alguém assistiu, que eu não precisa ter bola de cristal. Quando aparece, na hora de cometer o crime, tem força, tem coragem para tudo, né? A sem vergonhice, eu faço como o Dorico Paraguaçu, a sem vergonheza é tanta que a pessoa faz tudo. Mas quando é para responder pelo crime, é doente, impossibilitado de falar, não sabia o que estava fazendo. Aí estava desorientado, viu a caipora. Sempre tem uma coisa assim. Né? Então, aí você vê, no caso específico de Maria Antônia, uma pessoa que tinha idade de ser o avô dela, quantas vezes esse homem já fez isso? Porque eu, particularmente, não acredito que este homem, que Antônia foi a primeira vítima, nem que será a última. Sabe por quê? Porque gente desse tipo é quanto mais. E volto a dizer para quem chegou agora, que a gente tem consciência de que os homens não são todos iguais, e a gente dá graças a Deus por isso. E aí, gente, o que eu queria dizer a vocês é que isso precisa ser denunciado. Homens desse tipo têm que ser expostos. Eles têm que ser expostos até a próstata, sabe? Eles têm que ser expostos para a sociedade, porque, de regra, eles têm uma imagem na sociedade de cidadão de bem, de pai de família, até de religioso, dependendo de quem seja. E sabe lá, eu fico pensando o que a esposa de um homem desse não já passou, o que a família de um homem desse não já passou. Homem desse tipo, não adianta você dizer, se fosse sua filha, não julgue. Por exemplo, eu ouvi num aplicativo de conversa, 4 áudios passados por uma determinada pessoa, onde um homem dizia assim, aquela menina saiu com aquela roupa, aí você pensa assim, alguém disse assim, se dissesse a esse homem que se fosse a filha dele, não diga não, sabe por quê? Quem estupra as próprias filhas, quem mata as esposas, as companheiras, as namoradas, ex-namoradas, são homens desse tipo. Eles não estão ligando se são filhas, se são irmãs, se são mães. Não adianta você dizer isso. Homem desse tipo não respeita mulher nenhuma, pode ser a que pariu ele. Eles consideram mulher como lixo. Sabe? Eles consideram mulher como lixo. Como é que você pode pensar um pai estuprar uma filha? Pensa aí.
né? Como tem casos por aí. Então eu vou chamar a Maria Antônia, que eu já dei essa breve explicação. A gente vai falar mais sobre esse assunto, para quem for chegando vendo. E aí eu vou chamar a Maria Antônia, ela vai se apresentar, vai falar um pouco, e enquanto ela fala, eu vou fixar o tema aqui. Certo, gente? Desde já eu agradeço a presença. Fala só para esclarecer que esse crime é um crime novo, setembro de 2018, repassando, a pena vai de 1 a 5 anos. Né? E Maria Antônia, boa noite, muito obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade, né? Naquele dia, peço desculpa que a gente não conseguiu, mas era para ser hoje, porque foi hoje que saiu a notícia, né? Que a pessoa foi encontrada, né? E aí, quando foi encontrado para responder o crime, deixa de ser velho safado para ser idoso doente. A palavra está com você e muito obrigada. Se apresente e fique à vontade. Então, gente, boa noite. Meu nome é Maria Antônia e há 15 dias atrás, exatamente, eu sofri uma importunação sexual aqui perto da minha casa. E desde então, várias coisas aconteceram, né? E graças a Deus, hoje a gente encontrou aí uma conclusão, porque o criminoso, enfim, foi encontrado. Para eu começar aqui o meu raciocínio, vou partir do pressuposto que é o caso da importunação sexual, né? Que, tipo, apesar da gente saber que não se deve fazer isso, é algo que é muito comum, que todas as mulheres sofrem, e, Exato. pareça, isso só foi imposto na nossa legislação depois de um caso absurdo, que foi de um ejaculador em um ônibus, né? Em um metrô, há 3 anos atrás. Então, eu acho importante salientar isso, que foi preciso acontecer algo naquele nível para que o legislador, né, e, enfim, o Brasil entendesse a gravidade de um vídeo desse, ou de um ato desse. Então, é isso. E assim, é muito pouco pensar que a gente, desde que a gente se entende por gente, né, e começa a entender como as coisas funcionam, a ter uma certa independência em sair de casa sozinha, resolver coisas sozinhas, o nosso maior medo é o que pode acontecer com a gente. Inclusive, a gente tem que sempre suportar certos comentários, porque é raríssimo uma mulher sair de casa para ir em qualquer canto e que não tenha que escutar alguma coisa inconveniente. Independente da maneira como você esteja vestida, como também a doutora falou, seja de burca, seja de saia, você vai ouvir alguma coisa e a gente acaba se acostumando com isso, né? É normal você escutar isso. Parece até que a gente cria anticorpo para isso, porque chega em um momento que você nem escuta mais, parece que nem entra mais na sua cabeça. Só que quando coisas piores que essas acontecem, parece que é um tapa na nossa cara, né? Foi como eu me senti, porque eu sempre ter plena consciência disso tudo, sempre soube que essas coisas acontecem, como o mundo funciona. Infelizmente, quando se trata de desrespeito a gente, quando aconteceu comigo foi que eu entendi, sabe? Primeiro que quando aconteceu, eu não entendi muito bem, eu não caiu minha ficha direito. Para No mim, momento, né? No momento. Porque é tão absurdo que mesmo a gente vendo o vídeo, é absurdo. exatamente, eu só fui entender a gravidade de tudo. Enfim, quando eu vi o vídeo, né? Quando eu me vi lá, vi a situação, vi que eu estava sendo seguida. Enfim, péssimo. E é muito doido pensar que agora, inclusive foi uma das coisas que eu falei nas entrevistas que eu dei na semana, que a gente tem que ter atenção, né? Tipo, a lição que eu tiro disso, além da importância de prestar boletim de ocorrência, de ir atrás do seu direito, independente qual seja ele, de você jamais esperar só o pior acontecer para você ir atrás. Não. É ser uma pessoa atenta. Tipo, agora, todas as vezes que eu saio na rua desde então, eu fico ligada no 220 volts, assim, olhando para todos os lados. Toda hora eu penso que eu tô sendo seguida. Começa daí, eu já fico olhando para trás 1000 vezes.
para tudo que é canto, porque foi o que eu aprendi com isso, infelizmente, entendeu? Apesar de agora esse criminoso específico já ter sido encontrado, a gente sabe que existem milhares dele aí espalhados. Exato. Então, é uma situação, infelizmente, muito complicada, muito difícil, mas que eu tenho certeza que tudo isso que vem acontecendo, né, foi o primeiro passo para poder uma realidade um pouco distante ainda da gente ser alterada, né? Porque começa assim, eu sei que eu tive uma coragem, quer queira, quer não, apesar de eu também não achar isso, eu fico até honrada das pessoas virarem falarem que eu fui corajosa. Mas foi. Estava sendo, talvez por eu ter, não sei, por eu ser estudante de direito, não sei, talvez pela minha personalidade. Eu tinha tanta convicção de que eu tinha que fazer aquilo que em nenhum momento passou pela minha cabeça não fazer. Mas eu sei que tem muitas mulheres, né, completamente diferentes de mim, que não denunciaram, que já passaram por situações parecidas, piores, muito piores, e não denunciaram, deixaram para lá, com não só com o medo de não dar em nada, mas também com a humilhação que é, né? Você dar a sua cara a tapa em uma delegacia e falar. É muito complicado. Então, eu espero que tudo isso que aconteceu e que as pessoas, né, tenham visto que teve um resultado, e posto isso, teve um resultado, que foi prestado. Ter coragem, né? E que essa realidade vá mudando com o passar do tempo. Para poder a gente chegar em um mundo sem esse tipo de... É porque assim, ó, talvez você não perceba como foi importante a sua decisão e a coragem. Porque assim, como você tem um esclarecimento, aí você percebe que isso, poxa, isso é óbvio. Procurar o direito, procurar que o acusado, o criminoso, responda pelo crime que cometeu, é o óbvio, mas de regra isso não é visto como óbvio. O que é que acontece? As pessoas acham, só isso, ele só fez isso. Isso não é nada, isso é besteira, isso é coisa de homem. É isso que as pessoas dizem. E eu ouvi comentários desse jeito. Aí a gente chama de passa-pano, gente da mesma laia. São pessoas do mesmo jeito, homens do mesmo tipo que passam pano para homem desse tipo. Então, o questionamento, a palavra da vítima sempre é posta em dúvida, com que roupa você estava, onde você estava, isso e aquilo. Imagine um caso de estupro, né? Eu imagino que você deve ter pensado nisso. Imagina um caso de estupro. E aí eu queria trazer um alerta para as pessoas que estão nos assistindo sobre a possibilidade da prisão, prisão cidadã, que qualquer pessoa pode dar voz de prisão a um criminoso desse no momento que ele estiver cometendo esse ato. Artigo 301 do Código de Processo Penal. Aquele rapaz que a gente vê no vídeo que falou alguma coisa como se tivesse, né, reclamando, questionando o que ele fez, poderia ter dado voz de prisão, prisão cidadã, o segurança de lá do supermercado poderia ter vindo para ajudar e seguravam aquele homem até a polícia chegar para ele ser preso em flagrante. Eu li hoje que o advogado dele disse que ele está impossibilitado de prestar depoimento por 30 dias. Olha, menina, que coisa, né? Isso aí é uma coisa muito simples, ganhar tempo. Para quê? Aí você faz, para que ganhar tempo? Para que o caso seja esquecido. Porque a nossa população, a nossa sociedade tem essa amnésia e assim, as coisas só importam se for acontecido naquele momento. Aí aconteceu outra coisa, esquece. Ninguém procura o feedback o que aconteceu, a providência que foi tomada. Quando a gente presta um boletim de ocorrência, gente, com relação a um crime, não acaba a questão. É ali onde a questão começa. Então as pessoas têm que apoiar mais essas mulheres que têm coragem, como Maria Antônia teve. Então o advogado dizer que ele não pode dar depoimento de tão debilitado que está. Então toda a força que ele tinha, ele gastou colocando o celular debaixo da saia de Maria Antônia. Coitado, Isauril está definhando, né, praticamente morto, mas o depoimento dele pode ser colhido até deitado em cima de uma cama, né, que se ele estiver internado no hospital, não se estiver com Covid. Mas assim, o depoimento dele pode ser colhido em qualquer lugar. Se ele estiver tão debilitado dentro de casa que não possa se levantar da cama, a polícia pode colher mesmo assim o depoimento dele. Mas é uma das características de homem que age desse tipo. E os homens que não são assim devem se levantar contra esse tipo de homem, porque esse tipo de homem faz com que todo mundo julgue os homens e nivele vocês por baixo. Maria Antônia, eu queria mais que você falasse assim,
como você se sentiu, né? Porque é uma violação, é uma violência, só sabe quem passa. Eu queria que você passasse um pouco pra gente como você se sentiu, como você conversou com suas amigas, seus amigos, com seu namorado, com sua mãe, com seu pai. Conta aí pra gente essa parte. Então, nunca dar uma introdução, né? Nunca gostei de posição. O crônico dessa situação é porque há uns 2 meses atrás eu tava no mesmo supermercado, só que ao invés de estar na lotérica, eu tava no supermercado mesmo. E aí tiraram uma foto minha de longe, tipo, não chegaram a violar nada meu, mas tiraram uma foto minha de longe e colocaram em um Instagram de fofoca, sei lá, uma coisa aí desse naipe. E eu fiquei super revoltada. Fiquei, meu Deus, como é que alguém tira uma foto de uma pessoa sem permissão, sem a É o pessoa... direito de imagem. Direito de imagem. Fiquei revoltadíssima e tal. Aí deixei pra lá. E aí, né, meses depois vem e acontece isso. No primeiro momento, que o rapaz que aparece no vídeo me falou o que tinha acontecido, eu não processei muito bem, eu só fiquei sem entender assim. Inclusive, o meu primeiro pensamento foi, porque quando eu escolhi a roupa, eu tinha primeiro pegado um short. Aí eu pensei, por que eu não vim de short? Foi a primeira coisa que eu pensei. Mas é isso que querem que a gente pense. Você não foi de short porque você não quis, simples assim, né? Depois eu já caí na real, aí eu liguei pro meu pai, contei o que tinha acontecido pro meu pai, porque eu sabia que meu pai estava em casa, minha mãe estava no trabalho, meu pai estava em casa, eu liguei pro meu pai. No que eu liguei pro meu pai, que eu relatei ao meu pai o que tinha acontecido, caiu a minha ficha. Tipo, quando eu comecei a falar sobre o que tinha acontecido, começou a meio que cair a ficha. Aí, em seguida, né, meu pai foi lá, me buscou. Aí eu vim pra casa e depois eu fui na delegacia com uma advogada já. E quando chegou lá, prestei o boletim de ocorrência e tudo. Eu saí de lá, né? Eu tava me sentindo assim, quando eu saí de Gil Barbosa pra delegacia, eu tava me sentindo completamente impotente, sabe? Insegura, fraca mesmo, horrível. Só que aí quando eu cheguei na delegacia, que eu fiz o que eu tinha que fazer, eu saí de lá me sentindo super bem. Ah, eu cumpri o meu dever. Agora o papel da polícia é achar ele e pronto, eu vou ver a minha vida normal. Nisso eu saí até para almoçar com uma amiga minha e tudo, a gente foi almoçar. E lá no almoço foi que eu recebi os vídeos. Porque até então a delegada havia me dito que possivelmente eu só ia receber esses vídeos daqui a um mês, mais ou menos. Aí eu recebi os vídeos no almoço, foi uma surpresa para mim. E aí quando eu vi os vídeos foi a pior sensação que eu já senti na minha vida. Tipo, ver a minha imagem ali, sabe? Era eu sabia exatamente o que eu tava olhando no meu celular. Eu sabia o que eu tava pensando na hora. Eu sabia tudo, né? Então, quando eu me vi ali, eu me senti completamente... Eu não sei descrever qual foi a sensação, mas foi muito ruim. Completamente violada, sabe? Com... Não sei. Parecia que alguém tinha me partido, assim, no meio e... É uma sensação muito estranha, muito ruim, de impotência mesmo. E aí, a primeira pessoa que eu contei, que foi para me buscar lá e tal, foi o meu pai. E em seguida eu contei ao meu namorado, gravei um áudio para ele no WhatsApp e tal, até porque ele estava dormindo e eu queria contar sobre o que tinha acontecido e gravei um áudio. E, inclusive, eu fui reouvir esse áudio depois, uns 3 dias depois do que já tinha acontecido. Eu falei, eu vou ouvir para, tipo, até relembrar como foi que eu relatei, né? E foi tão ruim ouvir aquilo. Tipo, você dava pra perceber o desespero que tava assim na minha voz, sabe? Horrível. Então, é isso que acontece com as mulheres em situação de violência, quando elas sofrem qualquer tipo de violência, o relacionamento abusivo ou estupro. É como se não fosse com elas, que eu acredito que foi isso que você sentiu. É como se fosse... A gente ouve falar que tem importunação sexual, a gente ouve falar que tem estupro, a gente ouve falar que tem assédio, a gente ouve falar, mas quando acontece com a gente, muitas mulheres paralisam de medo, não sabem o que fazer. Entendeu? Então, assim, é uma coisa assim tão absurda que se nós fôssemos um país civilizado, isso não existiria. Aquele velho, ele tem idade para ser seu avô.
Pelo menos pela idade, ele deveria se respeitar. Devia ser um homem que já aprendeu. Porque se fosse assim, eu não estou querendo justificar, mas vamos dizer que fosse um cara novo, de 20 anos, por exemplo, um cara de 20 anos, de 26 anos. Aí o que, é que a gente ia dizer? Poxa, irresponsabilidade da idade, inconsequente, imaturo, né? O que não justificava, porque ninguém pode alegar desconhecimento da lei, é crime, e acabou. Quem comete crime é criminoso. É bom que se frise. A diferença desses criminosos que têm aparência de cidadão de bem é que eles não são delinquentes, eles não são marginais. Eu sempre digo isso, gente, marginal é uma coisa. Criminoso, nem todo, né, criminoso é marginal. Aí você faz, como assim? Marginal é quem vive à margem da sociedade. Pode ser uma pessoa que não tem acesso ao estudo, pode ser uma pessoa que não tem acesso a esclarecimento, pode ser uma pessoa que não tem informação. Não justifica que seja safado, canalha. Mas pode alegar uma porção de coisa, que foi criado naquela cultura machista, que não teve a oportunidade de conhecer outra coisa. Mas quando a pessoa tem acesso, a pessoa tem entendimento, a pessoa tem conhecimento, é canalha porque quer, é criminoso porque quer. É o caso desse senhor e de outros milhares de homens que existem iguais a ele, que estão em nosso redor, às vezes sentados de junto da gente, às vezes dentro de casa com a gente. Né? Porque a gente sabe que 88,9% dos casos de abuso sexual com criança até 13 anos, com meninas, é praticado por pessoas dentro de casa, pais, irmãos, tios, avós. Então é isso. A gente tem, sabe, que denunciar. Eu volto a dizer parabéns para você, e você que você sirva de exemplo. Que você é um exemplo mesmo. Obrigada. Mas, inclusive, pegando aí o fio da meada, também, né, concluindo o raciocínio dele, é importante a gente ressaltar também a importância do disque denúncia, né? Exato. Realmente se integrarem no caso e denunciarem, até porque... Teve várias denúncias do 181 para dizer quem era ele. Até porque foi assim. Isso é muito além de ser algo comigo, com Maria Antônia, né? Isso Exato. foi algo na sociedade, né? Com certeza tiveram muitas pessoas antes de mim, muitas meninas, muitas mulheres antes de mim. E, né, se isso não tivesse tomado essa proporção, teria muitas outras também depois. Até porque, como a gente pode reparar no vídeo, ele tem tanta segurança no que ele está fazendo, ele tem tanta certeza que vai dar certo, que ele não fica intimidado com o fato do G Barbosa, né, do supermercado, tá completamente lotado de ter gente para lá e para cá o tempo inteiro, até porque era véspera de Natal, foi dia 22 de dezembro. E ele não fica intimidado, ele tem muita propriedade do que ele vai fazer. Então, com isso, dá para pressupor que ele já é uma pessoa que já... Pronto. Que ele já tem hábito de fazer. E outra coisa, um homem desse, no lugar sozinho, com uma menina ou uma mulher, ele estupra. Muito pior, justamente. Ele estupra. Ninguém venha me dizer que ele não estupra. 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 Estupra, porque como você disse, é 22 de dezembro, supermercado lotado. E outra coisa, Antônia, todo mundo sabe que os supermercados, esses lugares, tem câmera. Você vê que ele não se preocupou. Ele não se preocupou. Olha, eu ouso dizer, sabe, e aqui é achismo, sabe, achismo, porque eu não tenho prova de nada, nem estudo científico. Eu ouso dizer que o divertimento dele era esse. Saía de tarde para ir para esses lugares, ou talvez ali mesmo sempre, para fazer isso. Eu tenho certeza absoluta que você não foi a primeira. Também. Entendeu? Eu tenho certeza. É isso. É muito uma situação assim, muito complicada mesmo. E o louco é como ainda tem gente, né? Pessoas assim, que ainda tentam justificar essas condutas, né? Como ainda tem homens que acham normal. Exato. Acha que é uma prova de machismo, ou de machice, né? Prova de que é macho. E não sabe que isso é prova de canalice, de falta de caráter. Maria Antônia, eu queria lhe interromper um pouquinho para ler aqui. A doutora Jorlise está dizendo, parabéns, Maria Antônia, pela coragem. Né? As meninas todas aqui apoiando, de fato, sua coragem, porque foi, sim, uma coragem. Tem uma pessoa que diz assim, Maria Eduarda diz assim, o pior é que tem muitas mulheres que ficam caladas e não denunciam. Sabe por quê, Maria Eduarda? As mulheres ficam caladas com medo de retaliação, com medo de serem culpabilizadas. Você sabia que a maioria das mulheres que sofrem estupro, os maridos, os companheiros, namorados deixam, abandonam? Então, a culpa sempre recai para ela, tudo que deveria
ser para o agressor cai em cima da mulher. Então, dificilmente as mulheres têm coragem de denunciar por conta disso. Às vezes é casado, o marido não quer que se exponha, às vezes tem um namorado que não apoia, às vezes tem um pai ou uma mãe que diz, minha filha, deixa para lá, que o povo vai falar de você. Então, isso muitas vezes tem uma religião que não quer que se exponha. Então, é por isso que as mulheres muitas vezes não chegam para denunciar. O doutor Edgar, que é advogado, ele está dizendo aqui, investigações novas para apurar possíveis crimes que ainda não tenham sido identificados. Crime sexual sempre vai ter novidade, porque os canalhas não param, né, de imaginar. E aí, Maria Eduarda, você continue falando aí que eu vou ver se eu acho mais algum questionamento aqui. Para você. Pode falar. Outra coisa que eu acho importante a gente dizer é que, além de tudo isso, né, que leva as mulheres a não denunciarem, o fato também, o ambiente de se ir em uma delegacia, de ter que passar por aquilo ali, muitas vezes, sei lá, é preferível, para o meu bem, eu prefiro deixar isso para lá, uma hora eu vou esquecer, do que ter que passar também, me submeter a esse tipo de processo. Porque, assim, apesar de... Os ambientes da delegacia ainda não são acolhedores. Apesar de ter as delegacias especializadas, ainda é um lugar hostil. Ainda é um lugar hostil. É um procedimento doloroso, sabe? Você ter que ir lá e sentar, enfim, esperar, dizer o que aconteceu com você, relatar tudo minimamente. Muitas vezes, né, inclusive comigo, você não tem a privacidade adequada para relatar o que aconteceu com você. Tipo, é tudo lá, Exato. todo mundo... No interior, minha filha, isso é bem pior, porque você relata na frente de todo mundo, você acaba de falar, o vizinho já sabe, o próprio agressor já sabe. Gente entrando e saindo da sala o tempo todo. Enfim, é um ambiente realmente nada acolhedor, sabe? O que dificulta ainda mais, porque às vezes a pessoa tem apoio, tem a família ali dando força para ir, mas não quer também se submeter a esse tipo de situação, né? Porque, quer queira, quer não, você já tá abalada psicologicamente pelo que aconteceu com você, por exemplo, uma mulher que foi estuprada, que já teve que passar por Isso. essa situação. E ainda ter que reviver tudo de uma forma tão dolorosa para poder ir atrás do seu direito, sabe? Então... Tem uns comentários aqui, ó. Camila Rodrigues, doutora Camila Rodrigues diz assim, ela é advogada também, mesmo sendo vítimas, as mulheres são consideradas culpadas por diversos motivos. LN diz assim, é outro constrangimento ir na delegacia. Doutora Francione diz assim, em certas delegacias a mulher é revitimizada. Doutor Edgar diz, no interior é terrível. Eles desencorajam. Então, assim, aqui você foi na capital, que tem uma delegacia especializada, né, que tem um olhar diferenciado, mas o problema mesmo é quando a pessoa chega num lugar que não tem essa percepção. Eu estou aqui com tudo caindo aqui. Entendeu? Então, isso é muito difícil e desencoraja mesmo. É como o doutor Edgar disse, desencoraja porque a pessoa fica exposta. Imagine você morar numa cidadezinha, né, que todo mundo se conhece, e aquela mulher sofreu um estupro, e ela tem que contar detalhes, e ali quando ela acaba de contar os detalhes, o pessoal está sabendo, né? Doutor Luiz Fausto Valuar, boa noite, doutor Luiz, bem-vindo e bem-vindas todas. Doutor Fausto é promotor de justiça da área criminal, e ele está botando aqui, solidariedade a Maria Antônia, tem uma filha jovem e lamento muito o que aconteceu. Por outro lado, vi no vídeo a solidariedade e indignação das pessoas, parabéns por não se calar. E aí eu volto a dizer, gente, a possibilidade da prisão cidadã, que alguém poderia ter preso aquele homem, né, no artigo 301 do Código de Processo Penal. E aí, Maria Antônia, por favor, continue, se quiser se manifestar com relação a esses comentários, fique à vontade. Eu queria agradecer a todo mundo que está aqui assistindo, né, a gente, interagindo. Agradecer também todo mundo que está mandando mensagem de apoio, de carinho. Muito obrigada mesmo. E é isso, gente. Vamos continuar aí lutando, né? Porque é uma luta. Apesar da nossa geração, minha geração e a de quem está aqui assistindo, não vai alcançar essa mudança. Eu espero. Com certeza que estamos no caminho, né? Que esse foi o primeiro passo, com fé em Deus.
Muito Eu não obrigada. tenho nem dúvida, eu não tenho nem dúvida. Olha, eu sei que você talvez alcance, viu? Pode ser que eu não alcance, que eu já vou fazer 56 anos. Mas você, minhas sobrinhas, vocês vão sim alcançar. Sabe por quê? Porque os canalhas não passarão, os machistas não passarão. Eles não passarão nem no Enem, né? Porque já teve prova no Enem que eliminou esses canalhas. E eu volto a dizer, como Maria Antônia bem disse aqui, a importância da participação da sociedade nesse enfrentamento. A importância dos homens que não são iguais a esses canalhas se levantarem e dizer sou contra, não basta não ser machista. Vou parafrasear Angela Davis. Angela Davis diz, não basta não ser racista, tem que ser antirracista. E aí eu digo, não basta não ser machista, você tem que ser antimachista, você tem que dizer a seu amigo que isso não é certo, você tem que ensinar a seu filho que não é assim que se faz, você tem que dizer a seu irmão que não é desse jeito, você tem que falar para o seu pai que está errado, você, homem que não é desse tipo, não basta não praticar, você tem que dizer. Então, pelas notícias que saíram hoje, essa live tinha que ser hoje mesmo, a gente foi informada de que foi pelo 181 que as pessoas que conhecem aquele patife denunciou. E quantos outros patifes estão por aí e que a gente precisa denunciar? Gente, denuncie. Denuncie. Por quê? Hoje por Maria Antônia, amanhã por mim, amanhã por uma pessoa da sua família, por sua vítima. É uma invasão da vida, é uma invasão da privacidade, da dignidade sexual. Às vezes a pessoa fica abalada a ponto de precisar fazer um acompanhamento psicológico, né? Porque a saúde física dela não foi ameaçada de princípio, mas a saúde psicológica foi ameaçada e isso pode refletir no corpo depois, dependendo da situação. Tem pessoas que sofrem abuso sexual na infância ou na adolescência e que desenvolvem tendência suicida e tendência de se cortar, né? De se autopunir através daqueles cortes e outras coisas, né? Que a pessoa desenvolve. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para a gente ler, se tem alguma pergunta para Maria Antônia, que é para a gente passar a palavra para ela. É invasão da dignidade, isso mesmo, parabéns pela iniciativa, silenciar é ser conivente, o silêncio, o resultado do silêncio é impunidade, né? Doutora Tarsila fala aqui, aplaudo a coragem da Maria Antônia, obrigado por não se calar. Adriana Lohana falou aqui, não passarão em nada, realmente, Lohana, não passarão em nada. Se a gente puder meter a foice mesmo, para cortar mesmo as asinhas desses vagabundos, a gente corta. Eliane está dizendo aqui, sem contar que o advento das mídias sociais, a abrangência e o alcance do fato fez com que a vítima prefira não denunciar. Também tem isso, muitas vítimas preferem não denunciar para não ficar expostas. Então é isso. Olha, a Adriana está dizendo aqui, Maria Antônia é uma fofa. Mulheres não fiquem caladas. É isso aí, então, Maria Antônia. Vamos lá de novo. Passa a bola para você. Se você quiser fazer alguma coisa. E assim, parabéns por você ser tão esclarecida e corajosa. Porque tem mulheres que são esclarecidas, mas não têm coragem. E eu nunca estou aqui condenando, porque cada uma que sabe de si. Né? E você teve apoio da sua família. Parabéns para sua família também. Seu pai, sua mãe, seu namorado, seus amigos e suas amigas que estão ao seu lado, que eu já vi vários deles aqui se pronunciarem. Né? Com certeza, eu tenho muito que agradecer mesmo a minha família, aos meus pais, ao meu namorado. Enfim, foram extremamente importantes para mim, até porque a parte mais difícil, e isso até leva ao comentário que fizeram, é a exposição que a gente sofre. Tipo, para mim, óbvio que passar por aquilo foi constrangedor, foi uma violação absurda e tal, mas muito além disso, tipo, o buraco é muito mais embaixo, sabe? Quando você se vê em notícias, quando você se vê ali com, sei lá, eu tinha 2.000 seguidores no Instagram. Em poucas horas eu sumi do Instagram, apareci de novo, eu já tava com mais de 7.000, perguntando, querendo me ajudar, claro, mas você fica, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Você vê, Maria Antônia, como a sua responsabilidade aumentou. E aí vamos para o lado positivo dessa coisa. Você sabe que você tem uma missão, né? Foi chamada, né? Tá ligada, né? Que você agora, se você já tinha, porque assim, pelo que eu ouvi falar de você, algumas pessoas já me falaram de você. Por exemplo, Marta Soraya, que é advogada e também faz parte do Instituto SG, ela conhece sua mãe, amiga de sua mãe. E que você já é uma pessoa de mente evoluída, uma pessoa cabeça há muito tempo, desde pequena. Então, assim, não é à toa que essas coisas aconteceram, essa coisa aconteceu com você e que você foi exposta, né, de uma forma
que não seja boa, mas tem esse lado positivo, você foi chamada para uma causa. Né? E aqui tem um comentário do Dr. Edgar, que eu queria ler, deixa eu ver se eu consigo achar aqui, que ele falou assim, que o fato de você denunciar, eu sei que eu li, mas não estou dizendo, ele botou aí. E outra coisa, quando se denuncia, quando a pessoa é investigada, poderá contribuir para que outras mulheres que foram abusadas pelo mesmo abusador tomem coragem de denunciar. Quem sabe quando a cara desse velho aparecer, não vai ter várias pessoas, uma empregada da casa dele, uma vizinha do condomínio, uma pessoa que trabalhava no condomínio, uma pessoa vizinha, uma pessoa conhecida, ou alguém que passou na rua, ou alguém que ele conheceu que não já sofreu algum assédio desse tipo. Então é muito bom essa questão de denunciar, por isso, porque também dá coragem a pessoa dizer, eita, aconteceu isso comigo e também foi aquele mesmo cara. Entendeu? Eu tô doida para ver quem é a criatura, né? Porque muita gente já sabe, e Iracema está dizendo aqui que você escolheu o curso certo, de fazer direito. E Hello Boss botou assim, a coragem de Maria foi determinante para que esse crime não fosse mais um que ficasse impune. Denise disse assim, mulheres não se calem, Maria Antônia, tu és exemplo, obrigado por tudo. Portanto, parabéns pela coragem. Maria Eduarda, você é um exemplo, Maria. Todo mundo aqui elogiando. E você tem assim, você ficou com mais poder, então você tem mais responsabilidade, né? Porque assistiu o filme do Homem-Aranha. Uma sensação muito doida de cobrança mesmo, porque a partir do momento que isso aconteceu comigo e que levou a proporção que tomou e que, enfim, tantas pessoas começaram a me seguir no Instagram, que prestaram, né, solidariedade comigo, etc. Eu me sinto, assim, na função mesmo, talvez, não sei, seja um propósito, Deus mandou para mim, de alguma maneira, expor essa realidade, né? Tentar mudar com as coisas que eu não sei ainda o que eu vou fazer de fato. A única coisa que eu sei é que eu vou fazer um artigo sobre o tema na universidade. Mas, além disso, eu acho que é importante, tipo, debater, né? Muito além de debater o assunto, debater sobre coisas que as pessoas não sabem, né? Tipo, que todo mundo tem voz de prisão. Exato. Sabe? Enfim, tem muitas informações que a gente tem que popularizar, que tem que chegar e ser conhecimento de todo mundo. Então, assim, eu sinto que eu tenho alguma missão aí dentro disso. Eu só não sei direito o que é que eu vou fazer. Mas você vai sair, desde já vou deixar um convite aqui para você fazer parte do Instituto Ressurgir, ser uma das voluntárias do Instituto Ressurgir, que agora em janeiro nós vamos reabrir, né? Porque o voluntariado é por um ano. Então, o voluntariado desse ano 2021, nós vamos reabrir, aí tem um formulário que a pessoa preenche, o termo de voluntariado que a pessoa preenche, encaminha. Eu já deixo o convite aqui para você. E aí eu vou ler o que... Pois é, eu fico muito feliz que você aceite. Nailma falou aqui, Maria é uma menina, mulher linda, doce, empoderada, que sempre recebeu uma criação e consciência social. Não existe acaso. Houve uma sincronização para haver uma mudança social. É isso mesmo, falou tudo, muito bem. Olha, teve outra aqui que falou, cadê meu Deus aqui? Teve uma frase que a pessoa falou aqui, um texto que eu queria ler, porque sobe rápido. Alma botou assim, Maria Antônia, você é um exemplo a ser seguido. Meu apoio e solidariedade a você. Maria Eduarda botou de novo, que você é um exemplo. Então, você vê aí, tá vendo? Você agora é um modelo mesmo a ser seguido. E que todas as mulheres criem a coragem de Maria Eduarda e que sempre denuncie esses bandidos, né? Esses covardes, que o que eu acho pior é isso. É a covardia de dizer que não fez, é a covardia de dizer que não foi, né? Isabel chegou agora, Isabel, Mulheres do Brasil, falou aqui, Maria, minha solidariedade, cadê aqui? Maria, minha total solidariedade, parabéns pela postura, sua voz é a voz de muitas. Pois é, quem cala quando pode falar, né, está sendo conivente. Sim, verdade. Surgiu uma roda de conversa, aqui, Malu falou aqui, Malu. Surgiu uma roda de conversa na UNIT.
sobre o tema. Olha, esse tema não exaure, a gente pode fazer várias coisas sobre esse tema. A gente pode fazer cine debate, pode fazer cine debate com o vídeo de Maria Eduarda, entendeu? A gente pode fazer várias coisas, roda de conversa, seminário, a gente pode fazer várias coisas com relação a esses crimes sexuais contra a mulher. Porque a mulher é sempre vista como mentirosa, a palavra dela é sempre questionada. Quantas mulheres foram precisas para todo mundo saber que João de Deus era João do diabo? Né? Foram 500 mulheres de 6 países diferentes. Já tinha tido denúncia antes, mas ninguém acreditava nas mulheres. Então é isso. Maria Eduarda, fica à vontade. Nós temos aqui quantos minutos? Ah, nós temos 10 minutos ainda aqui. Fica à vontade para falar alguma coisa aí que você queira, fazer alguma colocação. De fazer. Quando isso acontece com a gente, né? Que, inclusive, logo que aconteceu no primeiro dia, eu ficava, meu Deus, eu queria voltar para ontem, que isso não tinha acontecido, cadê minha vida de volta? Não sei o quê. Só que aí depois, num certo momento, eu entendi que eu não tenho condição nenhuma de ser a pessoa que eu era antes disso, né? Que hoje em dia Exato. eu sou, né, outra pessoa em relação a isso. E é muito louco como a nossa cabeça muda quando acontece com a gente. Tava assistindo, né, esses dias, Namorado, que é um filme que a gente adora, a gente ama. E aí, é muito louco, porque quando acontece isso com a gente começa a visualizar tudo de outra forma. Esse filme foi gravado em 2010, lançado em 2011. Que era 10 anos aí. O nome é Esposa de Mentirinha, com Adam Sandler. Conheço esse filme. Tem certas cenas que é muito comum em todos os filmes, assim, de comédia, etc., que é a apologia do corpo da mulher, né? Que quando as mulheres ficam de biquíni, parece que, meu Deus, Jesus desceu e tem que ter aquela música mundo, aqueles homens com aquela boca, com aquele queixo caído, horrível. E aí você fica, meu Deus, é uma mulher tomando banho, elas estão tomando banho de rio, de cachoeira, sei lá o que é. Mas é uma apologia tão absurda, tão feia. A sexualização desnecessária. Justamente, só que em relação a isso, eu já assisti esse filme no mínimo umas 10 vezes e eu nunca tinha parado nisso. Aí eu fiquei indignada, eu fiquei, isso tem que acabar, não é possível. Isso é uma realidade que tem que ser mudada, minha gente, não pode continuar, não. Todo filme de comédia que a gente vai assistir, quando vai passar alguma mulher de biquíni, ou então com qualquer outro tipo de roupa mais curta, sei lá, qualquer jeito que seja, tem que ter aquela apologia em cima, aquela... Isso é muito chato, muito chato. Eu tenho 55 anos. Eu sempre assisti filme de James Bond e sempre adorei. Mas depois que você cria uma consciência, assista os filmes de James Bond. Não os mais modernos, né? Com aquele louro. Não esses mais modernos que a mulher tem um protagonismo nele, né? Mas eu tô falando os antigos, com Sean Connery. Como a mulher era um objeto apenas sexual. Ele era um predador, pegava todas, né? Aquele agente que pegava todas, Bond, James Bond. Então, assim, quando a gente cria essa consciência, a gente começa a assistir e a ver as coisas diferentes. Até as amizades da gente, a gente não consegue mais aceitar certas coisas nos relacionamentos de amizade, né? E no site do Ressurgir, nós temos lá sugestões de filmes, de documentários, de vídeos curtos para debate, de livros e cartilhas. Nós temos várias coisas lá no Instituto Ressurgir, artigos sobre vários temas. E quem quiser acessar, fica à vontade, institutoressurgir.org. Tem muita coisa nesse sentido. Uma coisa que eu recomendo também, assista o filme A Pele que Habito, com Antônio Bandeiras, e faça crítica. Eu vou assistir agora, né? Porque antes eu era uma pessoa, outra. Então assista. Menina, esse negócio fica só caindo aqui. Assista esse filme e depois você faça essa crítica, né? Porque eu assisti em um momento, e eu assisti em outro momento, e eu fiz a crítica, né? Você vê o grau de misoginia que a gente se acostuma a ver. É porque é tão normal pra gente, chega no automático. Tipo, eu amo de fato esse filme, eu ainda vou assistir mais umas 50 vezes, porque eu sou fã, eu e meu namorado, a gente é fã de Adam Sandler mesmo, mas é muito doido como a gente passa a enxergar as coisas de outra forma, né? Quando a gente que foi violada, né? Exato, é isso. Então, assim, tem muitos filmes bons pra gente assistir,
E a gente vê, né, essa questão. Tem um chamado Henriette, eu estou até assistindo. Tem um chamado Mamo, que é mãe. Tem vários filmes bons que a gente pode assistir para avaliar. E que a gente não vê do mesmo jeito mais quando a gente assiste com a cabeça antiga e com a cabeça atual. Isso muda muito. Porque mesmo que a gente seja consciente, sabe, Maria Antônia, a gente sempre está aprendendo. Sim, Sabe? verdade. A Isabel está dizendo aqui, fruto do patriarcado. Pois é. A gente pega no automático. A Maria Antônia disse muito bem. Pega no automático. Franciano está dizendo a hora. Olha, Maria Antônia, nós temos 7 minutos. Eu quero lhe entregar esses 7 minutos, que você fique muito à vontade para fazer suas considerações, para você dizer o que você quer, e agradeço mais uma vez pela sua disponibilidade, apesar daquele problema que aconteceu dia 29, e fazer de novo o convite para você. Venha ressurgir com a gente. Então, eu queria primeiramente agradecer a todo mundo que está aqui, né? Assistindo a gente, tá dando a devida importância a esse assunto, que, enfim, todo mundo me mandando aí mensagem de carinho, de apoio. Muito, muito, muito obrigada mesmo. Saliento a importância de denunciar, de ir atrás dos seus direitos e não deixar ninguém impune, sabe? Porque a partir do momento que é crime, que é previsto como um crime, que está lá previsto no Código Penal, você precisa ir atrás, porque como a doutora disse no início da live, a gente tem muitas leis. Infelizmente, porque eu gostaria de dizer que o problema do Brasil é não ter lei, mas a gente tem lei. O problema, É. a gente tem tanta lei que muitas vezes as pessoas sabem as leis. É o desconhecimento e a falta de aplicação. Isso. Talvez por não ser algo debatido, né? No meu caso, como faz parte da minha rotina, do meu dia a dia, eu estudo isso diretamente, são outros 500. Mas quando você não está ali, não está inserido no direito em si, né? Não tem isso na sua rotina, você é uma pessoa que não é completamente leiga do seu próprio direito. Então, quando você perceber que você sofreu um crime, quando você se der conta que você sofreu um crime, não deixe de ir atrás do seu direito, não deixe de prestar um boletim de ocorrência, de fazer o procedimento necessário e adequado para que isso seja, né, responsabilizado, que a pessoa que fez isso com você seja penalizada, porque a partir do momento que está previsto ali, né, que é um crime, ela tem que ser responsabilizada. Nesse caso, o crime que eu sofri e é de 1 a 5 anos de reclusão. Tudo bem que eu tenho a consciência, eu acho que não vai ficar preso nenhum ano, né? Mas eu tenho para mim que a penalização dele com certeza foi muito mais forte em quesito da sociedade. Parou rapidinho. Que a penalização dele foi muito mais forte no quesito da sociedade do que vai ser no quesito da justiça mesmo. Mas isso não impede que você vá atrás, sabe? Não espere Pois é. não espere, sei lá, porque eu sei que o que aconteceu comigo não foi a pior coisa do mundo, né? Até porque o cara não conseguiu nada, etc. Eu passei que qualquer outra coisa. E eu poderia muito bem ter pensado, é melhor deixar pra lá e tal. Não vai dar em nada. Ele não conseguiu nada. Graças a Deus eu tô bem maior. Mas a partir do momento que passa pano, né, para esse tipo de atitude, você está, não sei, consentindo, né, acho que seria a palavra, para atitudes piores. Então, minha deixa é essa. Não espere o pior acontecer, não espere um estupro acontecer, ou, sei lá, qualquer outra coisa desse nível acontecer. Vá atrás, denuncie e saibam que, mesmo que você não faça ideia, muitas pessoas vão te apoiar, porque eu jamais imaginaria a proporção que isso ia levar e quantas pessoas iam estender a mão para mim. Para mim era inimaginável isso. Então, mais uma vez, muito obrigada aqui a todo mundo. Eu só tenho a agradecer mesmo, agradecer também a voz, né, que me proporcionou essa live. E apesar de não ter ocorrido semana passada, eu vejo hoje que era para ter sido hoje por conta dele ter sido pago hoje.
Então foi Pois coisa. é, interessante, né? Interessante mesmo, nada é à toa. A vida é assim. E muito obrigada mais uma vez a todo mundo que está assistindo, todo mundo que me apoiou, a minha família, o meu namorado, as minhas amigas. Enfim, muito obrigada, gente, de coração mesmo. Então, é como o pessoal está falando aqui, a doutora Georlise falou assim, ainda bem que você não pensou assim e adotou as medidas necessárias, ainda bem que você denunciou. Né? Paula está dizendo aqui também, a doutora Paula Fernanda, psicóloga, está dizendo, que bom que você não deixou para lá. Então, a sanção, como volto a dizer, como você disse, a sanção social pode ser maior do que a sanção judicial, mas preveniu outras mulheres, alertou outras mulheres, ele foi exposto, as atividades dele ou vão ter que ser reduzidas ou vão ter que sumir, e um dia ele pode cair e pegar uma mulher que esteja com a lanterna de choque, que eu acho que toda mulher deveria ter uma lanterna de choque na bolsa, se você tivesse uma lanterna de choque para dar um choque naquele velho na hora, para ele cair lá duro. Então é isso. Gente, olha, muito obrigada, a gente já está acabando aqui a live, obrigado pela participação de vocês. Um beijo, todo mundo só milhões de elogios. Eu estou do seu lado, Maria. Só você é maravilhosa. Você fez bem. Muito obrigada, doutora Georlise. Obrigado pela presença de vocês e de quem vai assistir a gente aqui. Um beijo, querida. E vou mandar para você o formulário de voluntária do Ressurgir. Pode me mandar mesmo. Obrigada. Tá certo. Tchau. Um beijo. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Tchauzinho.